Olha, Alano, ontem nós tivemos uma reunião importante, aliás, na verdade foi uma audiência pública, foi a terceira audiência pública, onde a empresa responsável em fazer o novo plano de mobilidade de Tubarão apresentou novamente as mudanças que poderão ocorrer. É a Tecnotran, Engenheiros Consultores Limitada, uma empresa do Rio Grande do Sul, que está fazendo esse projeto. Aliás, essa é a terceira audiência e sempre com a participação muito boa. Ontem estava lotada a sede lá o salão da Amurel, muita gente participando, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, a CDL, o pessoal também do Observatório Social, o CREA da área e tudo mais. E os vereadores também de Tubarão lá estavam, vários deles também participando para acompanhar este evento. E aí, nós acompanhamos, começou, era quase 5 da tarde, foi até 7 e pouco da noite, mas novamente o plano foi mostrado àquelas pessoas que lá estiveram. Então, o que vai acontecer com o plano de mobilidade? Melhoria no transporte coletivo, nas calçadas, as estradas e tudo mais. Por exemplo, hoje, atualmente, tá? As pessoas, 58% da nossa população anda motorizada, ou seja, tem carro próprio, usa carro próprio. O objetivo é fazer com que apenas 44% use. O transporte coletivo, somente 14% da população, aliás, 14% da população usa esse transporte coletivo. Com o plano, eles querem chegar no mínimo a 18%. Hoje, apenas 8,3% da população usa a bicicleta e 19,3% andam a pé na cidade. E aí o objetivo é melhorar o acesso às pessoas, melhorar toda essa mobilidade para realmente as pessoas, principalmente, usarem mais o transporte coletivo. E aí eu conversei com o Ricardo Mondanha, ele que é o responsável por este planejamento, por este projeto, e ele disse que ontem à noite muitas sugestões foram apresentadas e essas sugestões serão utilizadas dentro do projeto. As contribuições são todas incorporadas, né? O plano é construído em conjunto com a sociedade Tubarão. Ali eu gosto de falar assim, que a gente é mais um facilitador, entre a expertise nossa e as pesquisas e números, mas quem conhece melhor a cidade são as pessoas que moram aqui, que sabem os seus principais problemas, e a gente ajuda a transformar esses problemas em soluções. Então, as contribuições estão sempre muito bem-vindas, estão sendo incorporadas. Hoje apareceram mais algumas aqui que vão estar sendo incorporadas para fazer agora o plano de ação, que é a próxima etapa. Olha, no próximo dia 20 de março haverá uma nova audiência e nesse dia o plano vai ser apresentado já concluído, segundo ele. A ideia é apresentar o projeto de lei, de apresentar o plano de ação, que é transformar essas propostas que a gente trouxe, mais do que foi incorporado, num plano hierárquico, ou seja, o que vai ser de curto, de médio e longo prazo, quanto vai custar cada ação dessa e quem é responsável por fazer, se é a iniciativa privada, se é a prefeitura, se é o governo do estado, se é o governo federal. E transformar tudo isso num projeto de lei. A ideia é trazer essas duas coisas aqui na audiência do dia 20 de março. Agora eu perguntei também ao Ricardo se precisa de muito dinheiro para colocar este projeto, este novo plano de mobilidade em ação. A próxima etapa é essa agora, é quantificar isso, né? Quanto que vê. Mas a princípio, sim e não. É um plano para 10 anos, né? Tem que pensar num orçamento para os próximos 10 anos. Não é uma coisa para implantar tudo amanhã. Então, o que a gente tem feito em outras cidades são números compatíveis com a capacidade financeira da prefeitura. Olha, segundo ele, há necessidade de buscar recursos fora, inclusive, junto ao governo federal, para colocar em prática todo esse projeto e para fazer algumas melhorias na cidade. Tem coisa que é do governo federal, por exemplo, as implantações da BR-101, pegar são obras que já são federais mesmo. Tem outras que já são o Estado que vai fazer, que vai implantar. Tem outras que a prefeitura vai fazer com orçamento próprio ou através de financiamento. A gente também faz umas fontes de financiamento, onde que existe recurso disponível, como é que pode ser buscado esse recurso. Não só financiamento federal, como financiamento de organismos, Banco Mundial, organismos internacionais. E outros que a própria iniciativa privada tem que implantar, por exemplo, calçada na frente das casas. Então é um conjunto de fontes que vão estar alimentando para implantar o plano.
Olha, o plano é muito bonito, né? Foi apresentado, muito legal, as mudanças podem melhorar bem a cidade. Agora, para colocar em prática, realmente precisa de recurso e também precisa ter uma participação ativa e depois a manutenção dos trabalhos que poderão ser realizados pela Prefeitura Municipal. Precisa de mudança em Tubarão? Precisa, tem muita coisa que tem que ser mudado. A questão, ontem foi falado, por exemplo, que o ponto forte da economia de Tubarão é o comércio. Aí a CDL também participou e a CDL pede também que, claro, que nessas mudanças não sejam esquecidos também alguns pontos na questão do comércio. Sempre facilitar a população acesso ao comércio de Tubarão, que é o ponto forte da nossa economia. E aí nós conversamos também com Charles Conceição, que é o gerente da Secretaria de Segurança e Trânsito de Tubarão. Ele gostou, inclusive, da participação da população nessa terceira audiência pública. A gente fez uma divulgação aí, graças à equipe da Secretaria que fez um trabalho incansável para que a gente divulgasse da maior possibilidade aí de agregar mais pessoas para participarem. Então fizeram aí um plano de divulgação muito bom. A gente teve aí a participação além das entidades, dos vereadores, né, do poder público, também da população, né, inclusive as pessoas sugestionando algumas situações. Eu acredito que tenha sido a audiência que deu mais público, né. A gente também está chegando ao final, vamos dizer assim, do plano de mobilidade, da confecção do plano de mobilidade, e é importante essa participação, porque as pessoas que vivem na cidade é que sabem da dificuldade. Então, muitas vezes a gente traz um técnico de fora, né? Mas a gente tem que mostrar para ele que realmente qual é a realidade do nosso município para que ele possa fazer a adequação no plano. Então, essa participação é muito boa. Eu vejo que hoje aqui a gente teve bastante gente e espero que também no dia 20 de março, caso a gente confirme a data, também tenha uma participação bastante efetiva. Olha, após a entrega desse documento, que deve acontecer no dia 20 de março, como eu falei, quais são as próximas etapas? E o Charles me disse o seguinte: a gente, primeiramente, após apresentar no dia 20 de março, cai uma reunião, primeiramente com os vereadores, posteriormente com o prefeito, e aí formalizar a entrega do plano de mobilidade, que será encaminhado para a Câmara dos Vereadores para votação. O cronograma é esse. A gente espera que até abril a gente consiga terminar o plano de mobilidade para levar para a Câmara para votação, para que já a partir do próximo ano a gente já comece a estudar para implementar as ações que o plano de mobilidade vai colocar para que o município atue. Olha, o Charles Conceição, que é o gerente da Secretaria de Segurança e Trânsito de Tubarão, me disse que eles estão visitando outros municípios, pegando exemplos também para, quando o documento em Tubarão do plano de mobilidade estiver pronto, para colocar também, tendo sugestões, principalmente aonde buscar recursos. A gente teve, inclusive, eu e o Luiz Sérgio, nós estivemos lá em Forquilinha nessa semana, já vendo algumas situações, por exemplo, com o transporte público coletivo, né, que lá é gratuito. Então, como a forma que eles implementaram, né, a gente sabe que a realidade é um pouco diferente porque lá é um município menor. Mas como foi a forma implementada lá, qual o recurso que eles estão utilizando para pagar esse transporte? Então, eles nos deram algumas sugestões de rúbrica, a educação aqui, o desenvolvimento econômico aqui, tem um projeto passando também no governo federal para subsidiar o transporte público, esse do idoso, o governo federal subsidiar também. Então, a gente está buscando essas alternativas, e isso em específico para o transporte público. Obviamente que o próprio plano de mobilidade, depois nessa etapa final, ela já vai direcionar algumas situações. Por exemplo, o governo federal ele tem essa linha de crédito para isso, tem de repente um fundo nesse sentido, e aí as outras adequações que a gente precisa fazer no município, a gente já vai estudando através do plano de mobilidade, que já vai dar um norte para a gente poder executar as ações. Muito bem, esse então o Charles Conceição, que é o gerente de trânsito. Então, dia 20 de março, o documento deverá ser apresentado. Agora, dentre tantas sugestões apresentadas ontem, aliás, muito participativo também, a participação da própria comunidade, teve uma engenheira que disse que o plano de mobilidade deve trabalhar ao redor das escolas também. Porque as crianças quase não conhecem a cidade. Elas entram no carro, os pais levam para a escola, ou elas entram no ônibus e vão direto para a escola e tudo mais. E ela disse que o plano de mobilidade deve principalmente trabalhar essa questão ao redor das escolas, próximas às escolas, para que as crianças possam usar mais o transporte coletivo, porque a gente tem vários problemas em Tubarão. O Colégio São José, por exemplo, se você passar ali perto da 1h da tarde, tem o trânsito ali, fica praticamente fechado, às 5h30 da tarde. Então, para evitar esse tipo de coisa, as crianças usariam mais o transporte coletivo. Mas para isso,
isso, tem que melhorar as estradas de Tubarão e a qualidade do nosso transporte coletivo e facilitar na compra desses, também da bilhetagem ali, para facilitar para a própria população. Então, foram sugestões apresentadas que serão acatadas, segundo a pessoa que está organizando